Mas hoje nós vamos, irmãos, falar sobre um tema muito importante para nós, que é a respeito dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus, irmãos? Tema importante para nós. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse com dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu, por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus que nós continuamos aqui na Tua presença, Senhor. E queremos humildemente, Senhor, Te suplicar que o Senhor responda à oração dos Teus servos. Teu servo já orou aqui, pedindo, Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor continue se manifestando no nosso meio, trazendo edificação para as nossas vidas, trazendo crescimento, trazendo temor do Teu nome, Senhor, e principalmente glórias ao Teu precioso nome. Usa, Senhor, a minha vida, me ajuda, Senhor, aqui nas minhas dificuldades, na minha timidez, Senhor, na minha questão de saúde hoje. Que nada disso seja impedimento, Senhor, de que o Senhor fale conosco. Que nada disso, Senhor, sirva como obstáculo, Pai, mas eu Te suplico, ó Pai, que para a glória do Teu nome, o Senhor fale, Senhor, ao Teu povo, assim como o Senhor falou ao meu coração durante esta semana. É o que eu Te peço, agradecido no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, muitos acreditam que toda a humanidade é composta por filhos de Deus. Quantos aqui nunca ouviram alguém dizer: mas eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus? Quantos nunca chegaram a ouvir até a besteira de alguém dizer que é, por exemplo, um cachorro na rua? O cachorro também é filho de Deus. Eu já ouvi alguém falar isso daí. Os animais são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. E nós precisamos definir, irmãos, quem é filho de Deus? Quais as características do filho de Deus?
Como é que eu sei que eu realmente sou filho de Deus? Aquela velha coisa de que nós precisamos, irmãos, estar o tempo inteiro fazendo o diagnóstico da nossa própria vida. Às vezes a gente olha algumas coisas e fala, eu já sei, mas esquece de fazer um diagnóstico de vez em quando. Então como é que eu sei? Como é que a gente sabe que nós somos filhos de Deus? Porque a Bíblia é muito clara em dizer, irmãos, e fazer uma diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. A Bíblia é clara ao dizer que há aqueles que são de Deus e aqueles que são do próprio Satanás. A Bíblia é clara em dizer que há aqueles que são das trevas e aqueles que são da luz. Tem uma distinção na Bíblia muito clara, irmãos, e nós vemos isso desde Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos considerar o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, da história, em que, em nome de um certo universalismo, para que todo mundo seja aceito, nós temos colocado todo mundo no mesmo pacote para que as pessoas se sintam amadas. Muitas vezes o pregador, ele utiliza da palavra para fazer com que aquela pessoa que está visitando, o pecador se sinta filho de Deus. Essa é a palavra. Algumas mensagens que tendem a fazer com que o pecador se sinta filho de Deus, quando na verdade a responsabilidade da igreja é pregar uma palavra, uma mensagem que converta o pecador em filho de Deus, e não que ele apenas se sinta amado, não que ele apenas se sinta filho de Deus. Eu estava conversando essa semana com o irmão Renato sobre isso, ele estava mandando umas mensagens de como fazer com que o pecador se sinta amado no nosso meio, mas ao mesmo tempo pregar a verdade, para que ele se arrependa de seus pecados. Isso é um desafio, irmãos. Isso é um desafio. Mas quanto à questão de ser filhos de Deus, a Bíblia é muito clara em dizer que nem todos são filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1:12, vai dizer que aqueles que o receberam, aqueles que receberam a Cristo, Deus lhes deu a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Estes são os filhos de Deus. Então nós precisamos responder biblicamente essas perguntas. Quem são os filhos de Deus? Como eles chegaram a ser filhos de Deus? Como reconhecer se eu sou um deles? E qual a responsabilidade desses filhos? Quais os privilégios? Porque às vezes nós sabemos que nós somos filhos, mas às vezes não sabemos quais são os nossos privilégios como filhos de Deus. Quais são os seus privilégios? E outra coisa, qual é o preço que você precisa pagar pelo fato de você ser filho de Deus? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas através desse texto. Já disse que a Bíblia ela faz uma certa distinção entre os filhos de Deus, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E vai chegando um momento, irmãos, em que a história vai se afunilando, em que cada um de nós vai precisar decidir de que lado nós estamos. Os irmãos vão concordar comigo que nós estamos vivendo um tempo onde não se percebe tanta diferença entre quem é crente e quem é do mundo. Graças a Deus aqui a gente vê essa diferença. Mas os irmãos podem perceber. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a diferença está cada vez diminuindo. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que tem que haver uma diferença. A Bíblia é clara em dizer. E qual é a primeira característica que o texto nos mostra a respeito dos filhos de Deus? Qual a primeira característica que eu preciso enxergar em mim para que eu possa ter essa confiança e dizer: eu sou um filho de Deus? O texto começa dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para a gente entender o que é ser guiado pelo Espírito, a gente precisa entender aquilo que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 25. Ele diz mais ou menos assim: andai em espírito, e assim vocês não vão dar lugar para a carne. É isso que Paulo está dizendo. E quando ele fala andai em espírito, ele diz: porque o fruto da carne é notório. O fruto da carne é notório. Eu anotei alguns aqui. Olha, as obras daqueles que andam pela carne são evidentes: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria,
inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não são pessoas que andam guiados pelo Espírito. E se não são guiados pelo Espírito, não são filhos de Deus. Então a primeira característica que a gente enxerga nos filhos de Deus é exatamente o fruto do Espírito, porque ele é controlado pelo Espírito de Deus. Ele é orientado pelo Espírito de Deus. E o fruto do Espírito é paciência. Você enxerga paciência na sua vida? Não precisa levantar a mão. Perdão, eu pulei. É amor. Vai fazendo um diagnóstico aí de você mesmo. Olha para dentro de você. Eu encontro isso na minha vida. Amor. Alegria. Paz. Paciência. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Amabilidade. E domínio próprio. Portanto, irmãos, a primeira diferença que há nos filhos de Deus é uma maneira de andar diferente desse mundo. O Filho de Deus odeia essas coisas que nós intitulamos aqui, que são as obras da carne, que é o fruto da carne. O Filho de Deus, ele luta contra a inclinação da sua carne, que sempre vai tender para essas coisas, para a imoralidade. Irmãos, todo homem que nasce, ele é inclinado para a carne. Todo homem que nasce. Então o Filho de Deus, ele anda de uma forma diferente. Ele anda de uma forma em que as obras da carne, que embora eles ainda vivam na carne, mas a sua natureza mudou. A sua natureza passa a ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que vai orientando para andar por determinados caminhos, para ter certas atitudes, para evitar outras coisas, que muda a nossa maneira de olhar para as pessoas, que muda a nossa maneira de lidar com o dinheiro, que muda a nossa maneira de lidar com tantas coisas nesse mundo. Há uma clara diferença entre os filhos de Deus e os filhos desse mundo, e essa é uma das características, irmãos. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma segunda característica do Filho de Deus, e isso é importante que você perceba na sua vida. O Filho de Deus possui uma convicção muito forte da paternidade de Deus. Uma convicção muito forte da sua filiação. Olha o que vai dizer no versículo 15. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha que maravilha, irmãos. O Filho de Deus possui convicção da paternidade de Deus. O homem natural vive uma vida alheia a Deus. Ele até reconhece a existência de Deus, mas não possui a intimidade de filho. Ele vive uma certa eterna expectativa de aflição e medo, pois a sua consciência o acusa de que há algo errado e de que existe uma lei que precisa ser cumprida e que por trás desta lei há um Deus absoluto que no final das contas, no final de tudo, exercerá seu direito de julgar as obras. Quantos de nós, irmãos, antes de nos convertermos a Cristo, não vivíamos nessa expectativa? Nós olhávamos para as nossas atitudes que nós tanto amávamos, mas a nossa consciência que Deus nos deu sempre nos acusava, dizendo: tem alguma coisa errada no seu comportamento. E por mais que a gente não pensasse muito nisso, a gente sabia. Nós sabíamos que uma hora ou outra nós teríamos que prestar contas desses atos falhos, que nada mais é do que resultado da nossa natureza pecaminosa. Mas com relação aos filhos de Deus, irmãos, olha que característica interessante. O Filho de Deus, ele não entra diante da presença de Deus com medo. O Filho de Deus, ele não entra diante da presença de Deus com temor, porque ele recebeu o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Essa palavra Abba é um termo aramaico informal para pai, que transmite um sentido de intimidade. É como os termos em nossa língua papai ou papaizinho. Indicam ternura,
dependência e um relacionamento livre do medo e da ansiedade. Os irmãos já pararam para pensar? Você é filho? Você é filho? E você pode se relacionar com Deus, não mais com temor, mas com afeto, com temor também, aqui o nome do Senhor é devido, mas livre do medo, irmãos, livre da ansiedade, sabendo que você pode depender do seu pai, do seu paizinho. Não sei quantos de nós se lembram de quando era criança, que você chamava o seu pai de paizinho, não sei se alguém ainda chama seu pai de paizinho, porque você sabia que você podia confiar nele, que ele não iria falhar, que ele iria te ajudar no seu sustento, que ele não iria te abandonar. Claro que na nossa experiência humana, muitos não têm a oportunidade de ter um pai assim, mas o ideal seria esse, de você poder entrar diante da presença do seu pai sem temor, depender dele, sabendo que ele vai te ajudar, sabendo que ele está ali presente. Você já entrou na presença do seu paizinho hoje? Os irmãos oraram aqui desde as 6 da manhã. Pode ter certeza que Deus olhou para os irmãos como filhos e falou: olha, meus filhos dependem de mim. E Jesus, certa vez, por conhecer o Pai, ele falou: qual de vocês que, sendo maus, sabem dão coisas ruins para os seus filhos? Imagina o pai, paizinho, papai. Que coisa tremenda, irmãos, esse privilégio que nós temos por sermos filhos de Deus. Podemos entrar a hora que nós quisermos diante da sua presença em oração, sabendo que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos atender de acordo com a sua vontade. Mas os privilégios não acabam aí. Deixa eu ver aqui. Versículo 15. Aliás, irmãos, tem mais um detalhe aqui. Quando fala do espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abra Pai, o próprio termo adoção já está querendo significar que é uma coisa que não depende de nós. Não depende de mim. Foi da vontade de Deus fazer de você um filho dele. Foi da vontade de Deus te adotar. Nenhuma criança que está no orfanato para ser adotada, ela tem assim, o poder de falar assim: eu quero ser adotado por aquele. Não. É o pai que vai adotar, que vai escolher. Quando Deus olha para nós, eu não sei o que ele viu em nós. Por exemplo, eu me conheço um pouco, nem eu me conheço tão bem, mas eu me conheço um pouco. E eu olho para mim e eu passo a perguntar o que foi que Deus viu em mim, para me dar esse espírito de adoção. E talvez você olhe para a sua vida e você fale assim: mas eu falho tanto, eu tenho fracassado tanto na minha vida. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Amado, saiba que escolha voluntária de Deus fazer de você filho. E isso independe dos seus pecados, isso independe da vida que você levou antes. Isso independe de você, depende sim da misericórdia e da soberania de Deus. Disso depende. E o Espírito, irmãos, ele nos dá o testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos. Quando você fecha os seus olhos, que você ora. E quando você está fazendo suas coisas durante o dia, o Espírito Santo vai testemunhando no seu coração que você é filho. Você é filho. Irmãos, os irmãos lembram qual foi o último acontecimento com Jesus antes dele ir para o deserto ser tentado? Alguém lembra? Uma voz: meu Deus do céu, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Os irmãos podem ter certeza que essa voz, essa certeza que Jesus tinha, que ele era o filho amado de Deus, mesmo ele sendo Deus, mas ele era homem, o ajudou a vencer a tentação do deserto. Aquela lembrança de o pai falando: filho, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amados irmãos, não percam esse privilégio, não percam essa bênção que você tem dentro de você, o Espírito Santo dizendo todo tempo: você é filho.
Quantas vezes nós enfrentamos situações durante o nosso dia que nos causa medo, que nos causa temor, que nos causa ansiedade. Mas dê lugar para o Espírito Santo, que todo o tempo está testemunhando no seu coração. Você é filho, não tenha medo. Você é filho amado, em quem eu tenho prazer. E sabe por quê? O Pai tem prazer em você, porque Ele olha para você e Ele não vê simplesmente você. Ele vê Jesus. Ele vê as obras de Cristo. Por isso você é amado. Por isso você é amado. E o privilégio não acaba aqui. O outro versículo vai dizer: se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Até aqui. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quantos de nós aqui não gostaríamos de receber, de repente, uma herança significativa que vai mudar a nossa vida financeira, que vai resolver o nosso futuro aqui na Terra? Quem aqui não gostaria de receber uma herança? Eu acho que todo mundo seria bem-vindo, claro, ninguém deseja que ninguém morra, mas acho que todo mundo ficaria feliz ao receber, de repente, uma herança. Mas como filho de Deus, você tem uma herança incorruptível. Você tem uma herança que o tempo não se desgasta. Você tem uma herança eterna. E o que é essa herança que nós temos, irmãos, como filhos de Deus? Salvação eterna. É uma das heranças. A própria comunhão com Deus eternamente. Apocalipse vai dizer que não vai existir mais necessidade de santuário, porque Deus será o nosso santuário, Ele está ali no nosso meio, e nós seremos seu povo, e Ele o nosso Deus. Deus é uma herança maravilhosa, é uma porção, é a nossa porção. O que mais nós podemos dizer como herança? Aliás, não somos só herdeiros, nós somos co-herdeiros de Cristo. Vou tentar aguçar só um pouquinho o gosto, a ansiedade dos irmãos para desfrutar dessa herança, dessa riqueza. Não precisa abrir não, eu vou abrir lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2. Olha só, se prepara aí. Nestes últimos dias, porém Ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. A quem Deus designou herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Se Cristo é o herdeiro de todas as coisas, e nós somos co-herdeiros, o que isso significa? Que todas as coisas serão nossas em Cristo Jesus. Nós reinaremos com Ele, mas não sei como isso vai ser. Nem tenho cacife teológico aqui para falar o que vai ser isso, mas eu sei que vai ser algo extraordinário. Deus escolheu Jesus e colocou, deu a Ele o nome sobre todo nome, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar. E nós, juntamente com Ele, receberemos todas as coisas, irmãos. E eu creio que todas as coisas é algo bom. Não sei o que é, mas é algo bom. Você é herdeiro, você é co-herdeiro. Todas as bênçãos de Cristo são suas, por causa da graça, por causa da misericórdia. Se você é filho de Deus, olha quanto privilégio, olha quanto benefício. Mas aí vai entrar a parte amarga aqui. Até agora está tudo muito doce. Tem um preço. Tem um preço a ser filho de Deus. Não perca de vista tudo isso que nós falamos aqui, todo esse privilégio, toda essa herança. Mas tem um custo. Somos salvos pela graça, mas tem um custo. Olha o que o mesmo versículo vai dizer. Co-herdeiros com Cristo, de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Neste tempo presente, irmãos, para os filhos de Deus, está reservado também o sofrimento. Essa é a parte amarga. Ao contrário do que se diz, não é a prosperidade financeira que é garantida aos filhos de Deus. Jesus nunca garantiu isso. Mas o sofrimento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, não precisa abrir também. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12.
Diz assim: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição. É nos revelado aqui, irmãos, que todos os que querem viver essa vida em Cristo vão sofrer. E Jesus disse que aqueles que são seus discípulos sofreriam perseguição, seriam odiados até pelos seus parentes mais íntimos, irmãos. O que nos leva a entender que não existe cristianismo sem cruz, que não existe cristianismo sem perseguição, que não existe cristianismo sem oposição. Se alguém espera uma vida tranquila, uma vida calma, então não deve seguir pelo cristianismo. Porque o cristianismo tem um preço a se pagar. Ser cristão, ser filho de Deus tem um preço. As pessoas vão nos odiar. As pessoas irão nos odiar. Eu contei esses dias, aqui na classe dos homens na EBD, que o meu pai odiava a crente. Meu pai odiava a crente, mas nenhum crente nunca tinha feito nada para ele. E hoje eu entendo por que ele odiava a crente. Porque a maneira de viver do crente, irmãos, ofende o pecador. Porque a luz, ela ofende as trevas. Não tem como viver essa vida de santidade, essa vida guiada pelo Espírito e agradar o mundo ao mesmo tempo. Não existe isso e nós estamos vivendo, outra vez eu vou dizer isso, um tempo perigoso, irmãos, onde a mensagem precisa ser adaptada. Isso nunca existiu na história da igreja. Pelo contrário, a pregação do Evangelho tem que trazer, sim, conversão, mas primeiro ela vai trazer confronto. Primeiro ela vai trazer inimizade com o mundo. Não tem como, não dá liga, irmãos. Não dá liga. Toda a história da igreja está manchada de sangue de seus mártires. Porque as trevas odeiam a luz e sempre vão odiar. E quanto mais luz nós formos, maior será a temperatura da chama da fornalha contra nós. Nossas campanhas de missões falam, seja luz. Nós temos que ser luz, a Bíblia fala para ser luz, mas saiba que a partir do momento em que nós passarmos a ser luz, assim que verdadeiramente brilha, o mundo vai nos odiar. É isso que nos espera, como filhos de Deus. Mas só que o apóstolo ele não termina aqui, mas ele diz, vocês vão sofrer, nós precisamos sofrer. Mas considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Não se podem comparar. Amados, assim como o fogo refina o ouro, assim nós estamos, como filhos de Deus, sendo refinados na fornalha da aflição. E com toda certeza, não pode passar na nossa mente limitada aquilo que nós seremos. Está dizendo que vai ter uma glória que em nós será revelada. E que compensa em muito com o sofrimento, com a aflição do testemunho de Cristo nessa vida. Quantos creem nisso? Não pode ser comparado o sofrimento que nós passamos por aqui, não pode ser comparado com a glória que em nós vai ser revelada. Olha o que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Vou abrir aqui. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O que está reservado para nós é que nós seremos a cada dia forjados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Seremos como Ele é, pois o veremos como Ele é. Filipenses 3:4 vai dizer: não é Filipenses 3:4.
Mas dizia mais ou menos a mesma coisa de 1 João. Eu devo ter anotado errado aqui. Deixa eu ver se é Colossenses. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Olha a glória que vai ser revelada em nós. Sermos semelhantes à imagem de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, saber que todo esse processo, como filhos de Deus, o Senhor está gerando em nós, nos transformando de glória em glória. Em um futuro, nós seremos apresentados como uma igreja sem ruga, sem mancha, como uma noiva bela, perfeita. O Senhor está operando na vida da igreja. O Senhor está operando na vida dos seus filhos. E nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos enxergar os privilégios e desfrutar deles. Mas nós precisamos, irmãos, perceber que há um preço, que há uma responsabilidade que é nossa. O de viver guiado pelo Espírito, de dar lugar ao Espírito, de ser sensível à voz do Espírito. Se hoje o Espírito de Deus fala, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Mas não acabou, irmãos. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança também de que a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Não há elemento algum, em parte alguma do mundo, que, despertado pelo conhecimento de sua presente miséria, não se concentre na esperança da ressurreição. O que isso quer dizer, irmãos? O que esses versículos estão querendo dizer para nós? Que por causa do pecado, não somente nós, os homens, fomos impactados, mas que toda a criação, todo o universo, todo o cosmos, ele sofre por causa do pecado do homem. O clima, os astros, a natureza, é como se tudo estivesse, irmãos, clamando para que os filhos de Deus se manifestem, para que os filhos de Deus sejam revelados, porque eles não aguentam mais, não cumprir inteiramente o propósito para o qual eles foram criados. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, mas por causa do nosso pecado, as coisas não estão dando a glória de Deus, devido e muito menos à natureza, à criação, por nossa culpa, por culpa do homem. Então, irmãos, nós estamos num período hoje, nós votamos, nós ouvimos muito falar na política, sobre políticas ambientais, sobre preservação, sobre direito social, mas eu vou te falar uma coisa para os irmãos, e eu não estou falando isso para que os irmãos parem de pensar em preservar o ambiente, pelo contrário. Mas nenhuma política vai resolver o problema do universo. Porque o problema do universo é espiritual, o problema do universo é o pecado. É o meu pecado, é o pecado de todos os homens que já existiram. O problema do universo é o pecado. E quando a Bíblia fala que toda a criação ficou sujeita, irmãos, e que está num cativeiro de degeneração ou corrupção, o próprio termo degeneração ou corrupção, ele indica que o universo está num processo, que é um ciclo. Nasceu, ou seja, foi criado, cresceu, se expandiu, agora ele está morrendo, vai morrer. Então, a Terra, o universo, ele não está em processo de evolução. Ele está em um processo de decadência. A natureza está dando sinais disso. E os irmãos podem perceber, os irmãos sabem que isso é verdade.
Porque todo o universo está em decadência, mas é por causa do pecado. O pecado que nos faz poluir o nosso meio ambiente. O pecado que nos faz cometer as mais barbárias atitudes debaixo do sol. E todo o universo geme. Mas não é um gemido simplesmente de dor, mas é um gemido de esperança, aguardando exatamente a minha manifestação, a sua manifestação, a nossa manifestação como filhos de Deus. Olha a sua responsabilidade como filho de Deus, até mesmo diante do universo, até mesmo diante da natureza. Toda a criação aguarda com dores. E outra característica importante dos filhos de Deus é que não somente a criação ela está gemendo, mas nós mesmos, versículo 23, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa redenção, nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Outra característica importante do Filho de Deus. O Filho de Deus não se conforma com um nível raso de espiritualidade e de moralidade. Ele sofre por não enxergar em si mesmo, ainda a glória. Sabe aquela situação em que nós, como filhos de Deus, estamos durante o nosso dia, que nós cometemos um pecado? Aquela tristeza. Você enxerga isso em você? Nós enxergamos isso em nós. Essa dor, esse gemido, querendo urgentemente e o mais rápido possível obter esse espírito, essa adoção, a redenção do nosso corpo. Isso que nós estamos esperando só vai vir na ressurreição, irmãos. Mas o cristão, o filho de Deus, ele precisa sempre ter em sua mente e na sua carne esse sofrimento, essa dor, porque ele sabe que tem algo que o espera, mas ainda não consegue desfrutar de tudo isso. E assim como o gemido da criação não é um gemido desesperador, irmãos, é um gemido de dor, mas é um gemido de esperança. Porque embora nós estejamos ainda hoje aqui nesse corpo, falhando todos os dias, nós sabemos que nós vamos ser redimidos. E aí o versículo 26 vai dizer: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Cadê? Eu perdi aqui. Socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas corram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Como filho de Deus, irmãos, aí na sua fraqueza, você tem o Espírito. Nesse processo todo, irmãos, de luta, de angústia, de dor, de inclinação ainda da carne, nós somos ajudados pelo doce Espírito Santo de Deus, que vai além da nossa superficialidade na hora de orar. Ele clama por esse processo após a conversão, não somente pelas coisas dessa vida. Nós, quando vamos orar, geralmente alguém tem um pedido de oração, quase sempre nós vamos orar pelas coisas dessa vida. Mas o Espírito Santo, ele olha para dentro de nós, ele sonda os nossos corações, ele habita em nós. E ele clama a Deus com gemidos inexprimíveis, dizendo: Deus, ajuda esse teu filho. Socorre esse teu filho nesse processo, onde ele está sendo formado para ser apresentado conforme a imagem e semelhança de Jesus. Qual é a certeza, irmãos? Qual é a garantia desse futuro de glória? Aí os versículos finais que nós lemos vão dizer, o irmão Pedro tem falado sobre isso, um pouquinho sobre isso
nas últimas semanas. Versículo 29. Qual é a nossa garantia? Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Vou tomar até água aqui agora. O que quer dizer isso? Deus nos conheceu de antemão, irmãos. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia o seu nome. Deus já sabia onde você iria morar. Deus já sabia com quem você iria conviver. Ele já sabia dos pecados que você ia cometer. Mas ainda assim, de antemão, Ele te destinou para ser filho. Filho de Deus. E o que isso quer dizer, irmãos? Nós falamos sobre o espírito de adoção, que quem escolhe é o Pai, cabe ao Pai. Conhecer de antemão não é uma simples referência à onisciência de Deus. É uma escolha predeterminada de colocar o seu amor em nós. E aí ele vai falar sobre predestinar também aqui. Predestinar quer dizer destinar, designar ou determinar antecipadamente. E o propósito dessa escolha é de que os filhos de Deus sejam conforme a imagem do seu Filho Jesus. Toda essa glória que vai ser revelada em nós, ela foi determinada lá na eternidade, ou seja, é um plano seguro. Deus, em sua soberania, quis assim, e assim será. Aí nós vemos Jesus dizendo que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma vai ser arrebatado das suas mãos. É por isso que nós batistas, nós cremos, irmãos, que salvação não se perde. Porque a gente está seguro, é um plano eterno de Deus. Não tem possibilidade nenhuma de falhar. Mas quando isso se dá, irmãos, no tempo e na história, fomos... Cadê o versículo aqui? Nós somos escolhidos, predestinados lá na eternidade, mas em que momento isso se dá no tempo e na história? Aí o apóstolo vai falar sobre o chamado. O chamado é exatamente aquele momento em que você ouviu a voz de Deus te convidando para seguir a Jesus, no momento em que você ouviu a pregação do Evangelho. Esse é o chamado. Então, só para ficar bem claro, os que conheceu por antecipação, que somos nós todos aqui, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito da nossa vida. Sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. E os que predestinou, a eles também chamou. Ou seja, Deus nos chamou por meio da pregação do Evangelho. E aos que chamou, se você um dia foi chamado através da pregação do Evangelho, você pode ter certeza, a eles também justificou. Olha o tempo que está usado do verbo aqui, irmãos. É algo que já foi realizado. É algo que já foi feito por Deus. Não depende mais de mais nada, de nenhum outro fator. Foi feito por Deus. Ele já justificou. Antes mesmo de você ter ouvido a pregação. Não sei como funciona isso. Minha mente entra em parafuso quando eu penso nisso. Não tem como entender. E aí também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. O Senhor nos glorificou, irmãos, e nós vamos ser apresentados como filhos de Deus, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então viva a partir desse momento como filho de Deus, gozando dos privilégios, da comunhão com o Pai, o Paizinho, o Papai. Vivendo a sua responsabilidade como filho de Deus, de que você precisa testemunhar, de que você precisa ser luz, e que com isso vai haver muita dor, vai haver muita perseguição, vai haver aflições, mas que essas aflições são a fornalha de Deus,
que está nos forjando como ouro, para sermos apresentados para esse propósito. O propósito da sua vida, irmãos, é ser parecido com Jesus. Esse é o propósito da sua vida. Como filho de Deus, o propósito não é ser bem-sucedido financeiramente nessa terra. Se acontecer, amém. Mas o propósito da sua vida é ser parecido com Cristo. E toda a criação está aguardando isso, irmãos. A manifestação dos filhos de Deus. Nós vemos aqui que todo mundo aqui é crente. Acho não, tenho certeza. Todo mundo aqui é crente. Mas talvez alguém esteja nos ouvindo na internet se perguntando, mas tudo que você falou aí é interessante, mas como se dá isso? Em qual momento se dá? É o que nós falamos a respeito do chamado. Se você ouviu a palavra, se você ouviu essa mensagem do Evangelho, ou alguma vez ouviu a mensagem do Evangelho e você sentiu no seu coração, a sua consciência dizendo isso é verdade, venha. Você pode ter certeza que você está sendo chamado. E a partir do momento em que você ouvir esse convite e você obedecer, você vai se tornar filho de Deus. E desfrutar de tudo isso que foi dito aqui, dessa herança, dessas bênçãos, dessa intimidade com Deus e desse futuro glorioso. E para nós, igreja, temos um futuro glorioso diante de nós. E as aflições desse tempo, sofrimentos do presente, não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Passa a palavra. Pedro ou Paulo?